Boa noite, galera. Aqui é a Dani Posidônio da página Onde a Magia Acontece. Você está conectado na Rádio Aliança FM 104.9 com o programa Uma Rádio Podcast, tudo sobre a cultura pop. E nesta noite eu tenho convidados muito especiais. Eu tenho aqui o Matheus e eu tenho a Pri da página Séries, Filmes, Music. É, muito bem. Fale oi. Eu cortei você, Oi, bem pessoal. na hora. Eu ia falar, você Desculpa. cortou. Tá bom. Boa noite aí, Matheus, falando com vocês. É um prazer estar aí. Faz tempo a gente já conversa sobre mim, né? Vários tópicos. Aí. Acho que eu vou ter outras aparições aí, viu, pessoal? É Porque verdade. Temos vários papos pra bater aí. Muitos assuntos já selecionados. Já pré-selecionado já mesmo. E o que nós vamos falar hoje pra vocês? Hoje nós vamos falar sobre as principais notícias da última semana. Nós vamos ter um bloco especial sobre os indicados ao Emmy de 2022. E nós também vamos falar sobre Thor. Afinal de contas, o especial de hoje é Thor Love Tender, Thor Amor e Trovão, Thor o Gatão. Aí é de vocês, como vocês querem. Aquele deus grego, deus nórdico. É que eu falo deus grego porque quando a pessoa é muito bonita, todo mundo fala, nossa, é um deus grego, né? Não sei, mas é aquele deus nórdico, minha galera. É mais ou menos assim, né? Por que você foi assistir o filme do Thor? Por causa da Marvel, não é porque ele aparece seminus no meio do filme. É o conteúdo, né? É o conteúdo, daí mostra específico. o conteúdo. É ele de costa. A cena mais aguardada do filme. O momento sem a tarja. Bom, então vamos começar já falando das notícias. Bom, as notícias dessa semana foram, assim, notícias que... Eu teve várias notícias, selecionei as que eu achei mais interessante, e mesmo assim algumas foi difícil de trazer, porque essa semana parece que foi uma semana mais paradinha das notícias, não tem bafão pra falar, não tem fofoca de famoso, entendeu? Não tem assuntos polêmicos, né? Mas, mesmo assim, trouxemos aí boas notícias. Bom, para quem estava ansioso pelo reboot de PLL, no dia 6/7 saiu o trailer PLL Um Novo Pecado. No dia 9/7 teve estreia na Netflix de animação A Fera do Mar. Inclusive, vou abrir uma aspas, tá todo mundo falando que A Fera do Mar está linda, a imagem do filme, tá falando sim, eu gosto muito de animação, então provavelmente eu vou dar uma chance pra assistir. Dia 10/7 teve Uncharted de Fora do Mapa na HBO Max. Maravilhoso, Tom Holland tá nele, vale a pena, gente. De resto é cada um por si, entendeu? Só precisava comentar isso. Dia 12 e 13 foi a loucura da semana, teve Prime Day, era aquele negócio que eu vi nos status do Wesley, entendeu? Se a Amazon der pau, igual ela deu uns meses atrás, que deu aquela loucura de dar até livro de graça, por favor, vocês tinham direito de rojão, foguete, ligar, mandar mensagem. Não aconteceu, porém os descontos estavam muito bons, eu gastei um pouquinho, mas estavam muito bons, achei da hora. 14/7, ontem estreou Resident Evil, a série, na HBO Max, que inclusive tá na minha lista, quero assistir. A galera fala que Resident Evil é um fiasco no cinema, diz que é um fiasco com os filmes novos. Como jogo, perfeito. Perfeito, né? Play 2, Play 1, não consigo lembrar de um jogo melhor que Resident Evil. Porém, mas... todo mundo fala que os novos filmes são horríveis, que as novas adaptações são ridículas. Mas dá uma leve ânsia mas- quando você mas- assiste, assim, sabe? Mas... Porém, eu vou dar uma chance pra essa série, porque, assim, a premissa da série parece legal. Então, eu vou dar uma chance. Se eu assistir o primeiro episódio e achar ruim, a gente finge que nunca viu. Exatamente. Entendeu? Você só ignora. Depois disso, nós também tivemos aí Netflix. Ela anunciou um dos eventos que ela faz que eu adoro, evento Tudum, que esse ano vai ser no dia 24/9/2022. Netflix, cadê o meu almanaque Tudum? Galera, Netflix já anunciou, então já fique esperto. Se você quer o almanaque Tudum, ainda não, porque assim, eles anunciam a data e daí o almanaque vem uns 45 dias antes. O que teve foi a semana Ticket, né? Isso, exatamente. Então a Netflix tá cheia dos anúncios, então se você quer ganhar o Almanac Tudum, fique esperto, Netflix, já estou avisando vocês, porque eu ganhei. O Almanac Tudum você só consegue ganhar se você acessar o Instagram da Netflix na meia-noite do sorteio. Os almanacs duram cerca de uns 20 minutos no máximo. Você que tá... Com o pé quente? virado pra lua. Exatamente, então aproveita. Quando a gente tiver a data certa pra isso, eu vou estar anunciando, faço um stories, eu lembro vocês, faço uma postagem com a data, porque, gente, vale a pena muito você ficar acordado até meia-noite, porque eu tenho os 2 almanacs, eu achei fantástico. Lembrando que os almanacs é somente para assinantes, então se você não for assinante, você não vai conseguir, porque é um
eu não sei como que funciona, mas eles Eles dão se ali... rastreiam, eles sabem onde eles você mora, eles sabem seu porque- nome, seu CPF. porque, né, cara, é muito grande. E o legal é que dá vários erros, entendeu? Eu sempre entro uns 10 pra meia-noite e fico assim, atualiza, daí depois eu preencho, atualiza. Porque é difícil de ganhar, então Eu comprei já... no filme do Homem-Aranha. Entendeu? Aí eu deitando e o Matheus comprou pra mim. Essa sou eu. Essa foi épica. E também ontem tivemos estreia mundial de Elvis. Você sabe quem foi Elvis? Só um pouquinho, né? Ontem estreou a biografia, eu vi o trailer, eu falei durante o filme do Thor, eu quero assistir. Eu no cinema olhando assim, falei, eu tenho que assistir esse filme. Teve algumas cenas que chegou a arrepiar meu braço, eu falei, cara, eu preciso assistir essa biografia, tá sensacional. Então, assim, se você já assistiu, inclusive, depois deixa um comentário pra gente lá no YouTube, ou comenta com a gente lá no Instagram, porque eu quero muito saber se esse filme tá tão bom quanto o trailer. Sim. Exatamente. Também, hoje, nós temos a estreia de Persuasão, que é o filme da Netflix sobre romance do livro da Jane Austen. Você já leu o livro, não leu, Léo? Eu já. E aí, você recomenda o Não, filme? eu recomendo sim. Lembrando que é sempre uma inspiração, né? Não é exatamente uma adaptação fiel. Mas eu achei bem legal a ideia deles. Não, eu achei legal você comentar isso, porque o filme já saiu para algumas críticas, né? Que geralmente eles liberam antes da estreia. E eu vi a crítica detonando o filme de Persuasão. Eu entrei hoje, a crítica tá sentando o pé, falando que é ruim, que se perdeu, que não tem nada a ver com o livro. Então isso que o Léo citou é uma coisa interessante, porque existem 3 a 4 coisas que vocês têm que se ligar. Existe quando você vai assistir e falar assim, é baseado. Então quer dizer que vai ver toda a história e vai se basear na história. Existe quando eles falam que é adaptado. Então a história tem que ser mais próxima porque está adaptando. E aí existe o história real, que geralmente é para ser exatamente igual, porque você está contando uma história real. Então temos que prestar atenção porque o que o Léo falou é verdade. Então se o filme for inspirado no livro, óbvio que não vai ser igual. Então, galera, vá assistir de mente aberta, porque eu acho que mesmo que não seja igual, a história é uma história bonita de amor, é uma história de romance, Sim, de tem drama. uns 3 romances dentro da história. Então. A romance principal, mas um entrelaça. Então eu acho que vale a pena pelo menos dar uma chance pra quem gosta de filmes de romance. Então Persuasão é a dica da noite. E lembrando que tem como que é o nome da moça? A principal é aquela que faz Grey's... Oh meu Deus, por que eu tô pensando em Grey's Anatomy? Nada a ver, é do Grey, como que é o nome dele? 50 Tons de Cinza. Dakota Jones. Isso, ela que é a principal desse filme, né? Ela é. Me diga, ela faz algum personagem que ela se chama Anastácia? Anastácia, pra mim, eu lembro só de novela brasileira com o nome Anastácia. Eu já lembro do Ó, o desenho. sítio do Pica-Pau. Quem que é? Ela... Ela fez Anastácia em 50 Tons de Cinza. olha, gente, eu ia Anastácia, falar... uma moça? Eu sabia, eu falei, tem alguma coisa que ela... É que, gente, abre uma aspas, eu nunca assisti 50 Tons de Cinza. Eu entendeu? Abre uma aspas, Muitas eu vezes. também. Eu nunca assisti 50 Tons Então, de Cinza. Não tem nada contra, entendeu? A Pri assistiu várias vezes. Já li várias vezes o livro, é muito bom. É bom mesmo, Pri? Eu gosto. Mas é tipo assim, é um filme bom de que nível? De 1 a 10. Assim, pra quem gosta de romance, bom, mas não é aquela coisa... Nossa, que coisa maravilhosa. Não é aqueles clichê adolescente, né, que tem nos filmes. Eu acho que não pode ser muito bagulho adolescente. Não, depende, se for o adolescente elite, é bem adolescente daí, É que esse entendeu? daí eu acho que é jovens adultos. Adolescente não pode com isso, Matheus. Olha o que você tá falando, Olha. essa série é proibida pra menores de 18, Matheus. Como que você me manda adolescente aí? Ah, A mas gente pode sabe falar, que os né? adolescentes assim, mas não. a gente, como responsável e adulto, não indica para menores. Não assistam, tá? Só na presença do papai e da mamãe, tá bom? Se o pai e a mãe permitirem, vocês assistem o que vocês quiserem. Não. É desagradável, Porque daí o né? que acontece? A hora que vai começar a cena, o pai já coloca a mão no olho da criança. Adianta. Quem nunca, né? Fica a mão assim no rosto. Não, é né? bom. Pronto. Eu acho engraçado quando eu era mais nova, às vezes acontecia de alugar um filme e tinha uma cena de constrangimento. Ninguém tampava nada, mas era um desespero pra pegar o controle e adiantar e um silêncio. Era um silêncio. Ninguém respirava. E o mais engraçado, você criança, tipo, o que tá acontecendo? É tipo assim, era um silêncio tão constrangedor, né? Pai e mãe pegando o microfone, pegando o controle, o negócio não adianta, parece que o Satanás tá ali. Trava, bem na hora trava, É, fica trava. bem naquela cena travada assim, a criancinha olhando assim. Que isso? O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Eu acho maravilhoso. Bom, galera, sem conteúdos impróprios, vou aproveitar e falar, saiu também trailer de Rebelde essa semana, né?
Nossa, gente, não sei se vocês assistiram a primeira temporada de Rebelde Mexicano. Não assisti. É Pra mexicano, mim, eu sou espanhol, do antigo, eu gosto do antigo. Então, e agora saiu o segundo trailer, acho que vai ter morte, pelo que eu entendi daquele trailer, né? Ah, vai virar Vai morrer alguém, né? Como é o nome Porque daquela cena lá que- houve uma cena com uma galera de sangue, polícia passando, carro passando. Acho que não vai ter nada. Ah, não, ele Você acha que não? Toda temporada morre um. Bom, galera, se não morrer, alguém vai quase morrer, porque tem sangue, tem ambulância passando, tem polícia, entendeu? Na minha época tinha dancinha, parecia um TikTok, né? Rebelde, a turma dançava, Ah, era um cantava. High School Musical Era um High School mexicano. Musical mexicano. Na verdade, acho que o High School Musical se inspirou, né? Porque Rebelde veio É primeiro melhor, é e, melhor. e estourou, né? Só digo que é melhor, só. Aí eu também acho. A gente fala, É né? que Mas fez a na gente adora um infância, ringaton, né? Não, é só começar a tocar musiquinha que você já começa a Não, na você tá de cabeça. boa, assim, às vezes você tá tranquilo, daí parece que passa, né? Aquele meu pensamento. Você já tá aqui, ó. Passou, cantou meu pensamento, brotou a gravata aqui, né? Brotou As meninas colocam uma estrelinha. Rebelde é triste, né? É um negócio que parece que você sai do rebelde, mas o rebelde O rebelde não sai de você. Exatamente. Bom, Bom, mas exatamente junto. pega no verde. Bom, galera, mas falando em Rebelde também foi um reboot, assim como o PLL vai ser um reboot. Eu trouxe uma curiosidade pra vocês que eu pesquisei hoje e que eu quero muito falar sobre reboot e remake. Eu tava pesquisando porque, assim, eu acho muito ruim, uma opinião minha. Tem o original e eu gosto que as pessoas assistam o original, entende? Por exemplo, eu não vejo motivos de ficar fazendo remake de filmes que são ótimos. Não vejo esse motivo. Só que aí nós estamos vendo remakes e reboots e tá todo mundo falando que é tudo ruim. Então eu fui pesquisar dentro pra mim ver o que realmente seria um e o que realmente seria outro, pra mim entender a proposta do que está sendo lançado, pra mim poder ter uma opinião assim, digamos, mais profissional sobre o assunto. Então vamos lá. O remake, galera, é realmente aquilo que eu pensava. O remake é quando eles pegam algo original e pela ideia do remake é refazer o que está feito. Então o remake não se muda nada. O remake seria basicamente, por exemplo, pegar o filme Psicose, que é um filme em preto e branco, que tem lá o Norman, o cara é assassino, e falar, gente, nós vamos fazer um remake agora em 2022 de Psicose, teria que ser a mesma história. Então se a pessoa morre daquele jeito, ela vai morrer daquele jeito, a ideia seria aquilo, só que com as modernidades, digamos assim, visuais. Então o filme era preto e branco, hoje ele vai sair em HD, mas a história em si, todos os comandos, trilha sonora, deve se manter igual, porque o remake é refazer aquilo que já existe. O reboot, na verdade, se chama reboot, que é quando você reseta. Só que é um ponto de partida. Então o reboot, ele vai pegar aquilo que você conhece e vai te apresentar algo novo sobre o que você conhece. Então, assim, Rebelde, ele é um reboot. Por quê? Nós conhecemos o Rebelde, assistimos Rebelde. E aí vem a segunda temporada. A segunda temporada é no Elite Way School. E ainda tem personagens antigos de quando a gente era criança assistir, eles estão aparecendo. Então, reboot pode ser quase que uma continuação, onde se mantém o original que existe, ou um novo ponto de partida, onde a premissa seja ter referências ou lembranças do que você conhece. Por exemplo, PLL, O Novo Pecado, ele é um reboot. Então, ele pode começar ali uma história do zero, com a ideia que tem o Stalker, que persegue as meninas, e foda-se, entendeu? É a história dele, é um reboot. Então, o que é um reboot? Reboot tem que ter alguma coisa que me lembre o original. Tipo You Met Your Father. Isso, só que é um reboot, é uma nova história. Que só ainda que tem os antigos, isso, aparece. que é igual o Rebelde. É, exatamente. que nós podemos falar quem quer porque o Wesley não Eu não assistiu. assistiu ainda. Mas é essa a ideia. E o reboot também pode ser zero, que eu acredito que seja essa ideia de PLL. Quando você olha ali o trailer de PLL, o que você lembra? É que vai ter alguém como A que tá perseguindo as pessoas. Então, essa é a ideia de PLL. Então, quando eu assistir, não, realmente vou relembrar de PLL. Mas como reboot, ele é uma história nova que eu não vou poder julgar como ruim, porque, como diz assim, eu posso julgar como ruim se eu assistir e não gostar da história. Mas hoje eu não posso falar assim, mas não é isso, porque é um reboot, é uma história nova. Se fosse um remake, aí sim eu poderia falar, não, mas é ruim porque Daí a você história enche a boca pra falar. é horroroso, entendeu? Horrível. Horrível. Então, eu achei muito legal isso daí, eu acho que é legal para conhecimento de todo mundo, pra gente também não passar vergonha de falar assim, mas é horrível porque não é igual. Então, gente, a ideia do reboot é realmente não ser igual. É pegar ou fazer uma continuação que seja 10 anos depois,
ou começar uma nova história do zero. E o remake, se você assistir um remake e tiver escrito lá, é um remake, e não for igual ao original, pode sentar o pé, porque o remake é pra ser igual, entendeu? E é isso aí, galera. Então, Wesley, que vocês estavam conformados aquele dia, não quer dizer que eu acho que a série vai ser boa, mas eu não posso mais comparar com PLL, tá? Para o seu momento de alegria, eu não vou ficar mais falando mal, enquanto pelo menos eu não assisti um episódio, tá bom? Ela pode ser ruim, mas não por comparação. É, exatamente. A Ela série... vai assistir um minuto, não, tenho certeza, ela vai assistir um minuto e vai olhar pra sua cara e falar, Só, mesmo que ela esteja gostando, mas só pra ela tá certa. Ela só fala, pra uma mim tá merda. certo, eu falo horrível. À noite olha. ela vai assistir sem ninguém saber, entendeu? Ninguém Ela não nunca vai vai falar saber. nada, mas ela vai falar. Eu vou estar lá, mas só pra me poder falar pra você é ruim. Mas é o que o Léo falou. A série pode ser ruim, mas eu não posso falar que ela é ruim comparando mais com PLL, porque ela é um reboot. Eu achei isso fantástico, gente. Pra mim que gosto muito de fazer comparações, a minha mente fez assim... ela eclodiu. Ela expandiu aqui, ela fez... Bom, mas aproveitando e falar dessas notícias, pessoal, nós temos aqui uma notícia que eu acho fantástica. Saiu o trailer Os Anéis do Poder. Gente, tá sendo prometida a série mais cara da história. A série em si já superou o valor gasto dos 6 filmes de Senhor dos Anéis. E Senhor dos Anéis é um dos filmes mais caros, não é? Feitos, Também, não é? exatamente. Então, nossa, a velho, galera o bagulho tá como? gastando dinheiro, exatamente. Olha, eu vou falar umas curiosidades que eu achei legal. Eu achei muito da hora que eles querem... Porque a história dos Anéis do Poder vai contar sobre a criação dos anéis. Então, bem assim, antes dos filmes, do isso. Hobbit ali. Bem antes de exatamente. tudo. É a criação do anel mesmo. Né? Então a gente sabe que aquele anel do filme foi o último que sobrou, mas foi dado anéis aos elfos, que eles destruíram depois, foi dado anéis aos humanos, que corromperam eles, que foram aqueles que aparecem no filme. Então a gente vai saber como que esse anel foi criado e como a história aconteceu. Então assim, se você não assistiu O Senhor dos Anéis, se você não assistiu O Hobbit e quiser assistir a série... O que você tá fazendo da sua vida, tá? Vai assistir Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis é perfeito. É o ótimo. melhor... Você tá falando, a Pri tá com vergonha aí, porque ela Você não nunca assistiu, Pri? Não. Não, eu já assisti, mas eu não lembro nada. Cara, qualquer Eu acho que oportunidade eu que senti que ela ia falar assim, eu todo- já assisti, mas não gostei. Não, essa eu ia me magoar muito, Pri. Mas Eu assim, já assisti, mas eu não eu assistir um filme novo, eu tenho uma dificuldade. Mas pra assistir Senhor dos Anéis, qualquer Agora. oportunidade. Eu gasto tipo o dia inteiro. Eu assisto, pego do Hobbit, Igual a vou gente até fez o aquela último, cara. Agora o Hobbit não. Nossa, Agora Hobbit é sim, bom. eu vou falar uma coisa que aí eu sempre falo que eu acho que isso é uma questão de opinião. Se a pessoa assistir e não gostar de Senhor dos Anéis, é porque não faz o estilo da pessoa. Mas se a pessoa assistir e falar que é um filme ruim, é porque a pessoa é chata, entendeu? É, Porque o filme ele é muito bem elaborado. Apenas uma A trilogia história, já tem assim, 13 Oscars, entendeu? A história do filme É muito não bem tem contada. como você falar mal daquela história. porque O visual do filme, a maneira que as árvores estão lá na floresta, que elas se Nossa, movimentam. aquela reunião das árvores, que cena Isso. perfeita, né? A própria Sociedade do Anel ali se reunindo na cidade élfica, parece um lugar mágico, bem feito. O tom da imagem, durante o filme todo, ele é forte. Chega ali na cidade, parece que fica nevoada, pra você sentir que a cidade tem um aspecto mágico. Então, assim, o filme em si, ele é fantástico. E as cenas de luta E, assim, é pavoroso, E cara. você assistindo, quando os caras começam a se corromper pelo anel, parece que você tá sentindo que o cara... O peso. Você tá ali quando o Frodo começa a usar muito o anel, Sim. e ali naquela última cena você fala, Frodo, não faz isso, E eu Frodo. achei uma coisa legal, eu não sei se vocês repararam quando vocês assistiram, e eu tava vendo por causa desse especial do Senhor dos Anéis, eles estavam mandando algumas curiosidades do filme, da época, das coisas, e eles falaram sobre os tons da filmagem. Quando o Frodo começa a usar demais o anel começa a ficar mais escura a imagem. Então você começa a assistir o filme é todo claro, todo bonito, Começa todo o filme nítido, colorido, na onde festa. na festa lá, daí vai pra casa, um bagulho bem Isso, alegre. as árvores tem o verde bem vivo, as cores bem vivas. Aí conforme ele vai usando e ele vai corrompendo a humanidade dele, aí começa a pegar umas cores mais cinzenta, vai aparecendo mais pedra, mais cinza, que eles falaram que foi uma maneira de mostrar como se tudo onde ele tocasse começasse a ser corrompido junto. Então eu achei fantástico. Então assim, você assistir e não gostar, legal, porque você não é obrigado a gostar. Mas também tem muita gente que fala, é ruim, eu não assisto porque é ruim. Gente, não faça isso, porque daí vocês estão passando vergonha, entendeu? O filme é bom, você pode não gostar, mas o filme é bom. É igual Aquela fala cena assim, do Gandalf aparecendo. no branco, aquela luz batendo, eu falo que Toda essa luz vez. é o meu momento. Toda vez, assim, escorre uma lágrima. Eu falo, Que lindo, cara! Você merece esse cabelo. Que lindo que eu dou um branco, maravilhoso. Não, essa porque cena. assim, todo mundo pensou que ele morreu.
Sim, O cara naquele caiu momento, lá né? e fala assim, mano, Viu? Também essa cena perfeito. maravilhosa. You Not Shed Passed, né? É. Cara, assistir isso daí em inglês, ele batendo aquele cajado, ele gritando, cabelo pulando, o demônio na frente, ele gritando, You Not Eu falei, meu Deus, que coisa linda, entendeu? Que cena! Exatamente. Assista, é muito bom. Assista, é muito bom. Uma coisa que eu falo pra todo mundo que vai assistir Senhor dos Anéis, que é de primeira viagem, galera, o primeiro filme ele é mais lento, porque não tinham antes quando eles fizeram. A história anterior, que é o Hobbit, ela Nossa, foi muito tempo depois. Então, se não for num teor um pouco mais lento o primeiro filme, você não vai entender. Então, você precisa entender o que era o Hobbit, precisa entender qual que era a rixa dos anões com os elfos, o que era o anel, quem eram os magos. Então, tem gente que reclama por Da causa onde da surgiu o velocidade. anel, porque assim, no primeiro filme do Isso. Senhor dos Anéis só tá o anel. Você não Isso. entende de onde ele veio muito bem. Daí Você eles sabe só contam depois no que meio. foi um Hobbit, é. que virou um Gollum. Então, assim, a série começa realmente, o filme começa com um ritmo mais lento, mas é porque é intencional, porque não tinha nada antes. E os livros são livros difíceis de ler, ainda mais. Eu não sei se alguém puder dar um Google aí, quando que é a data de lançamento do livro, O Senhor dos Anéis, ele é um livro antigo. livro antigo. Então a leitura dele é mais antiga. E se eu não me engano, a família nunca autorizou para reescreverem na linguagem atual. Então, se você for comprar um livro hoje, Hoje, ou... 29 de julho de 1954. Então, gente... 54? Oi? Tolkien que escreveu. Sim. Então, assim, esse é o Senhor dos Anéis. Então, assim, o Hobbit foi escrito antes, porque o Hobbit é a história antes. Esse daí do Senhor dos Anéis, eu não me lembro se é Ilauriel, eu não lembro o nome do O livro. Hobbit é de 37. Entendeu? E tem Meu Smaugrin, alguma coisa assim. Silmarillion, Esse daí mesmo. 77. Então, tipo, eles têm. Esses daí de 77 são os livros que eles estão descobrindo agora. Eles descobriram que o Tolkien tinha uns arquivos jamais lidos que era, tipo, lacrados como Senhor dos Anéis. E aí começaram a fuçar e foram vendo que são várias histórias. Então tem as histórias da Galadriel, tem as histórias dos elfos. Então, assim, é sensacional. Então, a série que tá sendo cotada como a série mais cara da história, ela tem um peso muito grande. E o Prime, ele tá investindo. E só os o caras têm trailer, dinheiro, cara. né? Os caras têm dinheiro pra investir nisso aí, Não, mas né? só o trailer. que Ah, não, perfeito. Perfeito. Então, assim, Prime, Me saiba apaixonei que na aqui... elfa já lá, assim. A Galadriel, ela é eu- maravilhosa. Eu fiquei olhando assim e falei, amor da minha vida. Vem pra São Miguel, vem. Bom, galera, mas é isso aí. Prime, nós estamos esperando muito dessa série, porque Senhor dos Anéis é fantástico. Inclusive, eu acho que nós depois, mais pra frente, quando sair a série, nós temos que fazer um programa especial, Senhor dos Anéis, falando dos filmes e cada eu vou bloco. assistir, sem maldade, eu vou assistir assim, vai sair na segunda. A Segunda eu já terminei. Exatamente. Esse é o Ah, você foco. tem que trabalhar porque você tem... Eu tô tão doente hoje. Mete falta. Esse Não, Senhor dos hoje- Anéis. mas Quem é amanhã- você na fila do pão? Viu? Aquela assim, mas amanhã eu vou estar com uma dor de cabeça tão intensa. Acordei com enxaqueca. Mas você nem acordou ainda, mas tu pode ter certeza. Exatamente. Bom, aqui nós vamos encerrar o nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente já volta, onde nós vamos falar sobre os indicados do Emmy, sobre a lista, sobre o que nós achamos e o que nós não achamos. Como se nós soubéssemos alguma coisa de crítica, né? Mas nós podemos dar a nossa... Glória Pires, nós só sabemos dar a nossa Eu não sei opinião. opinar sobre isso. Bom, galerinha, mas fiquem aí, curtam um som e daqui a pouquinho a gente já volta.